Hoje eu vou pra Serra Gaúcha, Farroupilha. Será que tá frio lá em Farroupilha? Porque aqui em Porto Alegre tá uma friaca já, gente do céu. Até vou olhar a temperatura que tá lá em Farroupilha e vou colocar aqui pra vocês. Quero falar com o Fábio. Oi, Fábio. Que bom receber tua pergunta. Para eu responder a pergunta do Fábio, que quer saber em quem eu me inspirei, eu preciso contar uma outra historinha para vocês, gente. Eu sou a pessoa que mais tem história nessa vida para contar. Então, assim, que bom que vocês me fazem essas perguntas que podem resgatar momentos muito especiais na minha vida. Quando eu era adolescente, eu jogava vôlei na Sociedade de Ginástica lá em Novo Hamburgo. Jogava vôlei no time feminino da ginástica. E era minha paixão também, o vôlei era o segundo esporte preferido. Em 92, a seleção brasileira de vôlei foi campeã olímpica em Barcelona, né? E aquela geração de ouro, ela trouxe muitos torcedores, né? Fez com que muitos torcedores se apaixonassem pelo voleibol no Brasil. E aí, a Liga Nacional de Vôlei, que existia, que era o Campeonato Brasileiro de Vôlei, ela foi reforçada com os atletas campeões olímpicos, porque a maioria deles jogava na Itália. Então, os jogadores que foram campeões, tanto da Olimpíada em Barcelona quanto da Superliga Mundial em 93, eles voltaram para o Brasil. Vieram para jogar nos clubes brasileiros e fizeram com que a Liga Nacional de Vôlei se transformasse em Superliga Nacional de Vôlei. Para minha cidade veio o Carlão, gente, que até hoje para mim é um dos atletas mais completos do voleibol. Eu sou muito fã dele. Hoje ele é comentarista do Sport TV e eu, assim, cada vez que eu vejo ele falando, assim, eu tenho um respeito por ele, uma admiração tão grande por ele. E naquela época, a ginástica lá em Novo Hamburgo estava bombando, tanto é que nós fomos campeões, né? Eu tenho foto na carreata, gente, no carro dos bombeiros com os campeões. Nós fomos campeões da Superliga Masculina de Vôlei em 94 e 95, porque o campeonato de vôlei começava em 94 e terminava só no ano seguinte, né? E quando se transformou em Superliga Nacional, o campeão foi o time de Novo Hamburgo, a Frango Sul Ginástica. E o Carlão era o nosso representante. O Giovanni jogava no Palmeiras, o Tandy jogava no Flamengo, e assim eles foram distribuindo, né, os atletas campeões olímpicos pelos clubes brasileiros para reforçar a competição aqui no nosso cenário nacional. Naquela época, como a ginástica estava bombando e estava sempre em evidência, o Regis Rezin, ele ia muito a Novo Hamburgo, né, fazer reportagens. Ele sempre foi muito criativo, ele sempre foi muito querido por todos os atletas de todas as modalidades. Então, cada vez que ele ia a Novo Hamburgo e que eu via ele chegando lá, meu olhinho brilhava, né? Eu ficava assim, vendo ele trabalhar e pensando, meu Deus, que demais, né? Outra pessoa que já trabalhava na época era a Marjana Vargas. E ela era repórter, eu me lembro que eu tinha fita de vídeo, gente. Olha como que a pessoa, o tempo passa e a pessoa tem as coisas que vai entregando a idade, né? Eu tinha fita de vídeo que eu gravava todos os dias o jornal, o Globo Esporte, quando dava matéria de vôlei. Eu gravava tudo que dava de vôlei. E aí tinha matérias que eu decorava, tentando imitá-los. Eu me lembro direitinho, tem uma matéria que a Marjana fez, que ela desenhou, assim, né, a telinha da televisão. Eu decorei aquilo ali, porque eu ficava me imaginando sendo ela. Então, minhas primeiras inspirações foram eles, assim, os jornalistas daqui, né, que eu chegava na quadra e via eles trabalhando e eu ficava encantada com aquele trabalho deles, porque eles estavam próximos a mim e era sinal de que eu poderia um dia estar ali onde eles estavam trabalhando. Depois, quando eu comecei a crescer e vim para Porto Alegre, ia nos jogos do Grêmio, ia nos jogos do Internacional, vocês duvidam que eu ia nos dois, mas eu ia nos dois, um outro dia eu vou contar essa história, eu ficava cuidando o pessoal de rádio trabalhar. Eu mal prestava atenção no jogo, eu ficava olhando eles, puxando o cabo, porque na época não tinha microfone sem fio, né? E eu ficava assim, ó, quando eu via que algum tava falando no rádio, eu ficava procurando dentro de campo para eu saber de onde estava vindo aquela voz, para eu poder identificar quem é que estava falando no microfone das rádios.
Regis Royer, me lembro, assim, nitidamente, porque ali no Olímpico era mais perto de ver as equipes de reportagem. E eu via ele caminhando e falando, assim, aquilo me encantava de uma maneira, assim, era muito bacana. Então, as minhas primeiras inspirações foram essas pessoas. Hoje, eu, com um estudo maior, com vamos dizer, uma caminhada maior, né? Eu tenho várias pessoas que eu me inspiro até hoje, que eu colho referências e que eu vejo que tem um trabalho que eu admiro e que eu gosto de seguir alguns caminhos. Tino Marcos, indiscutível, né? Fernando Fernandes, da Band, é um cara que eu admiro demais. Pedro Bassan, texto incrível, maravilhoso. Ele faz poesia sobre qualquer assunto, é uma pessoa assim que eu sou fã, muito fã mesmo. E assim a gente vai, conforme o tempo vai passando, a gente vai admirando algumas pessoas, escolhendo ali um perfil que tu quer seguir. Gostava muito do Renato Ribeiro, que hoje acho que nem tá mais no microfone, ele começou a exercer um cargo de chefia na Globo, né? E aí ele saiu dos microfones, mas sempre fui muito fã dele. Então, assim, eu não quero focar nos daqui, né? Quero focar mais nesses que foram realmente os meus primeiros companheiros de aprendizado. Então, vou citar esses nomes aí do início, para que vocês entendam que, ao longo da vida, a gente vai admirando outras pessoas e a gente vai colhendo delas aquilo que a gente gostaria de ser, né? E aquilo que a gente gostaria de transformar no nosso trabalho. No início eram esses, porque eles estavam na televisão e eu via eles de perto e me encantava. E depois, conforme tu vai entrando na área, conforme tu vai estudando, conforme tu vai observando o trabalho dos colegas, tu vai descobrindo outros nomes que fazem com que tu os admire. Então, respondendo a tua pergunta, Fábio, esses foram os meus mestres inspiradores no início da minha caminhada. Tá bom? Um beijo pra ti, um beijo pra Farroupilha. Sei que aí tem um monte de malha bonita, sei que aí tem um monte de blusão de lã maravilhoso que tu me faz o favor de me trazer um presente bem bonito quando estiver em Porto Alegre, hein, Fábio? Beijo, gente!